Nós estamos estudando a Bíblia, ela toda por completa. O Antigo Testamento resumido e o Novo a gente vai estudar capítulo por versículo. Hoje a gente vai estudar o terceiro livro da Bíblia, conhecido por Levítico. Esse livro é dedicado a todo o povo levita, onde Deus ordenou a eles a cuidarem da parte espiritual do povo que Moisés teve a missão de conduzir até a terra prometida. Então, naquele momento em que Sinai, com as tábuas da lei, foi separado grupos de pessoas para que cada pessoa fosse responsável por algum grupo e tomar conta. Josué, Caleb e Arão. E Arão foi concedido por Deus, através de Moisés, como o primeiro sacerdote levítico e passou a cuidar justamente da parte espiritual do povo de Deus, quando foi construída a arca da aliança. Então Arão e seus filhos foram consagrados sacerdotes e passaram a cuidar, sendo que Arão era o sacerdote principal, aquele a quem tomava conta do Santo dos Santos, né? Onde poderia entrar só uma vez por ano, e a gente já estudou a respeito da questão do tabernáculo, mas ainda vamos falar sobre essa questão nos estudos sobre o livro de Levítico, que é o livro da lei, né? Onde tem várias leis que foram executadas por Deus para que o seu povo cumprisse. Então nós vamos fazer um resumo explicado aqui do livro de Levítico, né? Levítico é o terceiro livro da Bíblia, escrito por Moisés. Ele fica no Antigo Testamento e traz leis dadas por Deus ao povo de Israel. Você abre a sua Bíblia no Antigo Testamento, no terceiro livro da Bíblia, que é Levítico, e a gente vai começar a estudar ele resumidamente, né? Para a gente poder depois ter um tempozinho para poder dar umas explicações. Levítico é o terceiro livro da Bíblia, escrito por Moisés. Ele fica no Antigo Testamento e traz as leis dadas por Deus ao povo de Israel no deserto. O livro de Levítico ensina como adorar a Deus, viver de forma pura e manter um relacionamento com Ele. A mensagem central do livro é que Deus é santo e quer que seu povo viva em obediência. O livro de Levítico destaca a missão de Moisés, o líder escolhido por Deus para guiar o povo de Israel. Levítico foi escrito durante a jornada dos israelitas pelo deserto, logo após eles saírem do Egito. O povo estava acampado no deserto do Sinai e Deus usou esse tempo para ensinar eles como deveriam viver e adorá-lo. O principal objetivo do livro de Levítico é mostrar como o povo de Deus deveria ser santo, ou seja, separado do pecado e dedicado a Deus. Deus é santo e queria que o povo também vivesse de forma santa e obediente. O livro traz várias leis, orientações e regras que mostram como os israelitas deveriam se comportar em suas vidas diárias, como deveriam fazer os sacrifícios no templo e como lidar com o pecado. Levítico é um livro que fala muito sobre adoração. Ele ensina os sacerdotes, especialmente Arão e seus filhos, sobre como fazer os sacrifícios, como se purificar e como ajudar o povo a se aproximar de Deus. Os principais personagens do livro são Moisés, que transmite as ordens de Deus, e Arão, irmão de Moisés, que é o primeiro sacerdote principal. O livro também fala sobre festas religiosas, alimentação, doenças, higiene e justiça social. Tudo isso tinha o propósito de ensinar o povo a viver de maneira diferente das outras nações ao redor do mundo, como um povo que pertence a Deus. Mesmo sendo um povo livre,
antigo, Levítico nos mostra algo muito atual. Deus quer se relacionar com as pessoas e deseja que vivamos com respeito, fé e santidade. Ele mostra que o pecado separa o ser humano de Deus. Ainda hoje, o pecado separa o ser humano de Deus. Mas também apresenta maneiras de se reconciliar com Ele. Levítico é um manual de vida santa para um povo que caminha com Deus. A autoria do livro de Levítico se dá a Moisés, líder escolhido por Deus para guiar o povo de Israel. O número de capítulos que tem este livro são 27 capítulos, que você em casa, durante a semana, você pode ler capítulo por capítulo e grifar aquilo que você tem mais dificuldade de entender e depois até procurar a explicação no Google ou no Enciclopédia Bíblica, e você vai ter a resposta, ou com alguém que tenha um bom conhecimento da palavra e também tirar essa dúvida. O propósito deste livro é ensinar ao povo de Israel como viver de forma santa e como se aproximar de Deus por meio de leis, rituais e sacrifícios. Os temas principais do livro de Levítico é santidade, sacrifícios, pureza, sacerdócio, adoração, festas sagradas, obediência às leis de Deus. A história desse livro, histórias importantes desse livro é a consagração de Arão e seus filhos como sacerdote, do capítulo 8 ao capítulo 9. Morte de Nadab e Abiú, por oferecerem fogo estranho. São dois filhos de Arão que desobedeceram às ordens de Deus e querendo colocar fogo estranhos que não era permitido por Deus. Isso a gente vai ver no capítulo 10. E também o dia da expiação, do capítulo 16. A festa do Senhor, que é chamada de festa do Senhor. O dia da expiação era um dia dedicado onde você pagava todos os seus pecados e cumpria com Deus um ritual. Capítulo 23. A festa do Senhor. Ensinamento. Deus é santo e deseja um povo santo. Levítico 19:2. Você vai lendo em Levítico 19:2, que justamente vai falar a respeito que Deus é santo e deseja um povo santo. O pecado separa o homem de Deus, mas ele oferece meios de perdão. Levítico capítulo 4, verso 20. A obediência às leis de Deus traz bênção em comunhão com Ele. A adoração deve ser feita com reverência e respeito. Levítico capítulo 10, verso 1 a 3. Personagens principais: Moisés, Arão, os filhos de Arão, os sacerdotes e o povo de Israel. A mensagem que Deus traz para nós: Deus é santo e deseja se relacionar com o seu povo, ensinando como viver em pureza, obediência e reverência, com práticas que apontam para a separação e o perdão. O estudo que nós devemos ter durante estes 27 capítulos do livro de Levítico vai nos trazer o conhecimento do que Deus queria do seu povo e como Moisés obedeceu fielmente ao que Deus determinou para que ele fizesse. Então Deus mandava, Moisés cumpria e exigia que o seu povo cumprisse. Mas a gente vai ver durante o estudo que o povo era desobediente. Mesmo Moisés sendo obediente, mas o povo era obediente. E é tão tal que passaram 40 anos rodando aquela área do Sinai sem entrar na terra prometida, porque Deus nunca deixou faltar nada para este povo, mas ele era ingrato. Chegou um determinado tempo que eles queriam voltar para o Egito, de onde era escravo. Queria viver de novo na escravidão.
Queria de novo porque não estava gostando de todo dia comer o maná e à tarde comer as codornas. Todo dia comer o maná e à tarde comer as codornas. Então queria o alimento que eles tinham lá, certo? As verduras, os peixes. Então Deus se entristecia cada vez mais com ele, né? Desobedecia, fizeram o bezerro de ouro, né? E ali já uma parte daquele povo foi morta por conta da desobediência, né? E dali em diante Deus fez com que as roupas deles, os calçados, não se desgastassem nada. A presença de Deus estava durante o dia numa nuvem que deixava sombra, né, refrescante para que eles não pudessem morrer pelo calor. E à noite era colunas de fogo para clarear a sua caminhada, mas mesmo assim ele não entendia que Deus estava ali presente e estava fazendo bem para eles. Então, ao chegar à Terra Prometida, a primeira e a segunda geração morreu e foi morta e ficou pelo caminho sepultada. Só quem chegou a entrar na Terra Prometida foi a terceira geração, conduzida por Caleb, por Josué e Caleb. E Moisés também não chegou por conta do seu último caminhada, uma única desobediência diante de Deus. Não teve a permissão de entrar na Terra Prometida. Mas morreu vendo a Terra Prometida e Deus guardou a sua sepultura, que até hoje ninguém sabe aonde foi, justamente para que não se visse de adoração, porque isso aí traria a vontade de Satanás. E essa passagem você vai ver na carta de Judas. É a única carta que nós temos no Antigo Testamento que fica antes de Apocalipse, né? Antes de Apocalipse, aí depois é Apocalipse. E essa carta de Judas é uma carta pequena, mas que fala a respeito do corpo de Moisés, né? Então é importante que a gente veja que Deus não quer muito da gente, não, só quer obediência. E a obediência depende de cada um de nós. Quem escreveu o livro de Levítico? O livro de Levítico foi escrito por Moisés, o líder escolhido por Deus para libertar o povo de Israel do Egito e conduzi-lo pelo deserto. Moisés recebeu instruções diretamente de Deus no Monte Sinai e as registrou para orientar o povo na vida religiosa e moral. Segundo os historiadores do livro de Levítico, foi escrito por volta de 1445 a.C., durante o período em que os israelitas estavam acampados no deserto. Logo após a saída do Egito, ele faz parte dos 5 primeiros livros da Bíblia, conhecido como Pentateuco ou Torá. Torá nós sabemos que é o livro judaico, né? O livro dos judeus é a Torá, são os 5 livros da Bíblia. O nome Levítico vem da palavra levitas, que eram os membros da tribo de Levi, responsável pelos serviços religiosos, especialmente no tabernáculo. O nome significa relativo aos levitas e destaca o foco do livro nas leis e deveres dos sacerdotes e do povo em sua adoração e comunhão com Deus. O propósito do livro de Levítico é ensinar o povo de Israel como viver de maneira santa e correta diante de Deus. Ele apresenta leis, rituais e orientações para os israelitas saberem como se relacionar com Deus, uns com os outros. Levítico destaca a importância da pureza, da obediência e da adoração verdadeira, mostrando que Deus é santo e exige santidade do seu povo. O livro também explica os sacrifícios e o papel do sacerdote na mediação entre Deus e o povo. Além disso, Levítico traz regras que promovem justiça social, saúde e cuidado comunitário. O livro orienta como o povo escolhido deve ser separado das práticas pagãs, preservando uma vida dedicada a Deus, com respeito, reverência e amor. Esses capítulos explicam as diferentes
Do capítulo 1 ao capítulo 7 são os sacrifícios e ofertas. Esses capítulos explicam os diferentes tipos de sacrifícios que os israelitas deveriam fazer para se aproximar de Deus. As ofertas pelo pecado, ofertas de gratidão, holocausto e ofertas de comunhão. Cada uma tinha um propósito específico, mostrando que o pecado precisa ser tratado e que Deus valoriza a obediência e a reverência. Do capítulo 8 ao capítulo 10, consagração dos sacerdotes. Aqui vemos a consagração de Arão e seus filhos como sacerdotes, mostrando a importância do sacerdócio na mediação entre Deus e o povo. Também é narrada a morte de Nadab e Abiú por oferecer fogo estranho, ensinando que a adoração deve ser feita com respeito às ordens de Deus. Capítulo 11 e 15, leis de pureza. Deus dá regras sobre o que era puro e impuro, incluindo alimentos, doenças de pele e fluidos corporais. Essas leis ensinavam o povo a viver de forma separada, lembrando que a santidade envolve até os detalhes do cotidiano. Era um modo de cuidar da saúde física e espiritual da comunidade. Capítulo 16, o dia da expiação, ou chamado de Yom Kippur. Este capítulo descreve o Yom Kippur, o dia mais sagrado do ano para os judeus. Era o momento em que o sumo sacerdote oferecia sacrifício por todo o povo, pedindo perdão pelos pecados. Mostra que Deus oferece um caminho para o perdão e restauração da comunhão com Ele. E tudo isso, esta restauração pelo perdão do pecado, esta restauração pelo perdão do pecado, ela foi feita na cruz através de Jesus. Todo estes preceitos aqui, este livro, indica a uma única pessoa chamada Jesus, a quem morreu por nós, para darmos a nós a graça que nós possamos ter a salvação mediante a fé. Nós, como diz lá em Efésios capítulo 2, verso 8, nós somos salvos pela graça mediante a fé. Não pelas obras, mas no verso 10, Deus diz também que Paulo diz também que é pelas obras. Mas que obras? As boas obras. Aquela em que você faz em benefício ao seu próximo, amando, respeitando e ajudando quando precisa. E Tiago diz também que a verdadeira religião é aquela que cuida dos órfãos e das viúvas e dos necessitados, e que ama o seu irmão como ele é. É assim que nós devemos fazer e ser obediente a Deus. Então, a festa do Yom Kippur ainda hoje é comemorada em Israel, naquela região do Oriente Médio. Então a gente vê que os judeus ainda cultuam a sua mesma religião, que é a Torá, e preserva essas leis, né, leis mosaicas. Nós hoje não vivemos mais pela lei mosaica, vivemos pela graça. Jesus aperfeiçoou toda a lei mosaica. Então a gente não vive mais pela lei mosaica. Então, meus irmãos, nessa manhã, a gente vai aqui dar um breve resumo desta primeira parte desse estudo de hoje. A gente vê que o que Deus queria de nós, o que Deus o que Deus quer de nós é a obediência. A gente vê que todo o ensinamento, todo o livro de Levítico que a gente vai estudar, Deus determinou algumas ordens. Porque se Deus não desse regras para aquele povo, ele não ia saber o que era pecado. E Deus sabia as atitudes de cada um e sabia que aquilo era pecado. Mas para que ele soubesse que era pecado, era preciso que Deus determinasse uma regra. É como uma Constituição. Nós somos regidos hoje pela nossa Constituição do Brasil, né? Pela nossa lei orgânica do município e a Constituição estadual. Então o povo não vive da maneira que ele quer no nosso país. Tem leis, tem regras. E você precisa obedecer a elas, porque senão vem as consequências para você. Assim foi Deus quando constituiu os 10 mandamentos.
Os 10 mandamentos não só tinha 10 leis. Dentro daquelas leis tinha seus parágrafos, artigos e incisos. Soma-se no total 613 leis. Então, como poderia se cumprir as 613 leis? Ninguém conseguiria se cumprir. Se descumprisse uma só lei, as 9 que você cumpriu não teria nenhum efeito. Então ninguém hoje estaria salvo ou com o direito à salvação. Mas foi preciso que todo esse processo, até a morte de Jesus, porque se você vai lendo o livro por livro do Antigo Testamento, você vai ver que ele aponta para Jesus, certo? Ele aponta para o Cordeiro imolado, porque quando construiu o templo, precisava que Deus estivesse perto daquele povo, porque Deus estava perto no Éden, quando Adão ainda obedecia a Deus. Mas quando houve a desobediência pela mulher e o homem, Deus se separou do homem. Então ficou sem condições de o homem ter contato com Deus. Mas aí Deus viu que precisava conduzir o seu povo para a obediência. E quando ele precisava de que a pessoa pudesse guiar o seu povo, que mesmo sem ver Deus, os hebreus que estavam no Egito, que era o povo de Jacó, aquele povo de Jacó, que todos foram para o Egito, salvo por José, que era seu filho, que foi escravo, a gente conhece a história de José. Então aquele povo lá era hebreu, que estava escravo do faraó. E Moisés foi designado para libertar. Então Deus deu a Moisés o Espírito para que ele pudesse ali agir conforme a vontade de Deus. Certo? Então Deus ungiu ele naquela sarça ardente. E dali ele sai com poder e glória para poder enfrentar o faraó e conduzir o seu povo. E assim Deus fez com todos os profetas, sacerdotes, reis, juízes, porque Deus determinava e eles cumpriam. E aqueles que não cumprissem, como Saul, era exterminado e era colocado outro no lugar como outros reis. Então Deus é um Deus de justiça. Ele ama seu filho, ele deixa a gente livre, mas ele quer que a gente seja obediente. E as nossas desobediências causam a nós consequências ruins. Deus não vive nos castigando, como os muitos acham. Mas Deus nos observa. E quando a gente decide fazer pela nossa vontade, quando a gente decide fazer as coisas sem consultar a Deus, primeiro a gente tem que servir a sua palavra. Primeiro a gente tem que ser obediente. Segundo, a gente tem que escutar a sua voz. Se aquilo que a gente deseja fazer está certo ou errado. Então é preciso uma vida dedicada à palavra. Quem não lê a Bíblia não vai entender nada. Não adianta 7 dias da semana num templo religioso qualquer aí. Certo? Porque Jesus não fundou nenhuma religião. O que ele mandou foi que os seus discípulos fossem pregar a sua palavra em todos os lugares e fazer deles, do povo também, discípulo dele. E aí os apóstolos cumpriram essa jornada, né? E de acordo com o número de que fosse aumentando, Deus ia inspirando ele para constituir outras pessoas como diáconos, bispos, porque o número era muito grande e os apóstolos só eram 12 e não poderia cuidar de todo o povo. Então é importante a gente estudar a Bíblia, porque a gente vai entendendo livro por livro. O livro de Levítico é o livro das leis, e a gente vai entender o que era que Deus queria da gente, certo? E quando a gente chegar no Novo Testamento, a gente vai ver que a vida de Jesus, ela está toda no Antigo Testamento. E aí a gente vai ver que Jesus traz um novo ensinamento. Quem eram os religiosos daquela época? Os sumos sacerdotes. Os sumos sacerdotes eram os escribas, né?
os fariseus, e Jesus batia de frente com eles. Veja que Jesus era judeu, era da tribo de Davi. Então, até o cego Bartimeu, quando vai de encontro, diz: Jesus, filho de Davi. Então a gente vê que Jesus era judeu. Jesus veio para cumprir a lei. E Jesus cumpriu a lei. Mas Jesus batia de frente com aqueles religiosos da época. Porque eles botavam fardo pesado nas costas das pessoas, né, nas sinagogas, e eles mesmos não cumpriam. E é o que a gente vê hoje nos templos religiosos. E é o que a gente vê hoje. Fardos pesados nas costas das pessoas e eles mesmos não cumprem. Então os fariseus daquela época, eles estão espalhados nos dias de hoje. Mas você só vai conhecer se você estudar a Bíblia, se você ler, para você não ser enganado. Então, meus irmãos, hoje nós estamos dando início ao livro de Levítico. Na próxima sexta-feira nós vamos continuar para conhecer as leis que foi deixada por Deus para os levíticos, para conduzir o seu povo até a terra prometida. E assim a gente vai fazendo as reflexões para os dias de hoje, né? E trazendo a todos um conhecimento breve, simples e humilde do que Jesus quer para cada um de nós. Obediência sempre. Então, nesta manhã, nós vamos agradecer a Deus por esta realização de mais um programa. Já estamos a 8:08 e eu só tenho até 8:10, né? Ficamos por aqui e peço que os irmãos que irão ouvir e escutar mais tarde este programa através da rede social possa também pegar a sua Bíblia e ler, né, o livro de Levítico capítulo por capítulo, porque vai entender melhor as explicações dadas nos estudos que vamos ter durante todas as sextas-feiras até terminar esse livro de Levítico. Então vamos orar, vamos agradecer a Deus por mais uma realização de mais um programa estudando a palavra de Deus. Eu quero agradecer nessa manhã a todos os nossos ouvintes do programa Estudando a Palavra de Deus, que o Senhor possa estar abençoando a vida de todos. Quero também deixar beijos e abraços da parte do nosso Senhor Jesus Cristo no coração de todos os nossos irmãos evangélicos, dos nossos irmãos católicos e a todos os ouvintes do programa Estudando a Palavra de Deus. Que o Senhor possa abençoar a vida de cada um de vocês, de todos os seus familiares, né? Quero também agradecer pela vida da minha família, que Deus possa estar abençoando a todos, dando um dia de muita paz, saúde e muita felicidade. Que Deus possa nesta manhã, enfim, abençoar todos nós. Vamos orar e agradecer a Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, quero te agradecer, Senhor meu Deus, por mais um dia de realização, de mais uma sexta-feira de realização do programa Estudando a Palavra de Deus. Que o Senhor possa tocar no coração de cada um de nós, para que a gente possa ter o desejo de aprender, de estudar a Bíblia e de conhecer e de ser obediente à tua palavra. Por isso eu desejo a todos um dia de muita paz, de muita saúde e realizações no coração de todos. Em nome do teu Filho Jesus eu agradeço, hoje e sempre. Amém. Um bom dia a todos. Amém, glória a Deus. CYX 824, Rádio